Pronto, estou ao vivo, ou melhor, estamos ao vivo. E com essa luz marromeno, mas a gente pronto assim acho que fica melhor. Que aí eu não fico com cara de fantasma. Boa noite a vocês que estão entrando. São 9 horas e 3 minutos. Obrigado, Domina. Beijo pra você. Já saiu essa semana. Saiu hoje, na verdade, podcast que nós gravamos com a Domina, nosso amigo Conrado. Só estou esperando a nossa convidada entrar. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo direitinho? Senão eu entro aqui no outro. No outro. No outro negocinho. É só pra saber mesmo. Se não estiverem ouvindo, eu mudo aqui. Que eu tenho outro. Me avisa assim, Aranha, eu tô ouvindo você. Tá ouvindo? Ah, que bom. Que bom, então tá de boa. Eu só tô esperando a nossa convidada adentrar a casa pra gente conversar com ela. Aí eu estou esperando. Ah, pronto. Aí eu já venho aqui. Convite. Só aguardo. Boa noite a vocês que estão entrando. Conectando, 1, 2, 3. Pronto. Prontinho, agora foi. Agora tá jóia. Prontinho. Tá me ouvindo? Eu tô, perfeitamente. E você, tá me Maravilha. ouvindo? Tá de boa? Perfeitamente, a gente está aqui. Gente, boa noite, vocês que estão ligados aqui no Maníacos. Né? Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, porque a gente está ao vivo aqui no nosso Instagram. Eu estou conversando com Angel Blake ao vivaço e a cores. Tudo certinho aí? Tirando esse frio e esse tempo tão ruim que a gente vive, o resto, maravilha. Mas tá muito frio por aí? Tá muito Nossa, frio. caiu a temperatura aqui de um dia pro outro. Ah, tá. Eu não posso falar que aqui no Rio de Janeiro baixou de 20 já é frio, então vou ficar quieto. E aí eu já vou na primeira pergunta, gente. Pra quem não conhece, Angel Blake, lutadora da CFW Crazy Freestyle Wrestling. Eu fico na dúvida se você hoje ainda está como campeã extrema ou não, porque eu Sim. fico vendo os programas. Ah, é. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Como é que é quarentena para lutadora? E para pessoa Primeiramente, também, né? E pra para pessoa primeiro, também, né? então, para ambos é ruim, porque é um teste, principalmente psicológico. Porque você Uhum. tem que ficar o tempo todo dentro de casa. Você precisa colocar na sua mente que você precisa tirar uma parte do seu tempo para fazer, para treinar, para fazer muitas suas coisas, para não ficar aquela coisa, aquele dia preguiçoso, né? Aquele dia o dia Aham. inteiro no sofá, na cama. É ruim, mas nossa, é a hora que a gente trabalha muito o nosso psicológico. Uhum, é. E a questão também de preparação física, que eu sei que você pratica, crossfit, treinamento funcional, e É, isso, não vou nem falar que ajuda, porque com certeza ajuda, mas nesse momento é mais importante do que nunca, né? é muito importante, porque querendo ou não, aí como eu falei antes, às vezes a gente está no conforto de casa, às vezes vamos supor, Uhum, num dia como esse, num dia uhum, frio, chuvoso, um dia chato, você vai olhar e vai falar assim, eu vou levantar para poder fazer ali uma flexãozinha, não bate, uhum. não bate essa vontade. Só que a gente que segue, eu que sigo que comecei, né, não faz muito tempo, faz Uhum. uns 5 meses mais ou menos que eu comecei a fazer uma dieta mais regrada, comecei a tomar uma suplementação. Então, assim, Uhum. é uma coisa que já. Eu coloco na minha cabeça que, assim, eu preciso fazer aquilo. Então, assim, eu tiro um dia para
assim, tipo, eu tiro umas horinhas do meu dia, nem que seja só para fazer um alongamento, só para não falar que eu fiquei o dia inteiro parada. Mas é preciso isso. Uhum. E como que é hoje, como que você espera hoje, agora me fugiu a palavra, mas ver essa questão da luta livre hoje parada, qual é essa ansiedade para a volta? Porque, se não me engano, também vocês, como outras promoções, tinham um evento, né, Sim. já na agulha, e a questão da quarentena, obviamente, interrompeu as atividades. Qual é essa ansiedade, não só de você, mas do pessoal da CFW, nesse sentido? A gente tinha um evento no dia 28 de março, né? Uhum, E a gente estava se preparando bem para isso. A gente já tinha uhum, vindo de um Madhouse bem legal, né? Que foi onde rolou a primeira luta de caixão. E a gente estava vindo eufórico, porque é, vinha acontecendo muita coisa boa com a CFW. E uhum, quando a gente precisou ficar com isso, essa parte de ficar parado, dá aquele negócio que, assim, tipo, às vezes você precisa sentir a falta, sabe, do uhum, que você faz. Porque você precisa, pra gente poder, igual, essa quarentena mesmo, esse tempo parado, eu uso muito ele para estudar. Então, assim, uhum, ao mesmo tempo que, assim, eu não esteja lutando, mas ao mesmo tempo eu tenho estudado, eu tenho mantido a luta livre perto, sabe? Para não, para não perder muito como que eu posso dizer? Para não ficar uma coisa perdida, sabe? Então, eu, assim, tipo, eu tenho estudado muito, eu vejo lutas, esses dias mesmo eu tava assistindo lutas antigas da Luta Livre Nacional, né, do Telecat, então, assim, uhum, a gente, assim, a gente precisa, às vezes, sentir essa falta, a gente sentindo essa falta, a gente pode até voltar mais pilhado ainda. uhum. Sim. E vocês completaram agora 8 anos, né? Completaram Oito agora, se eu não me anos. engano, foi agora. Muita coisa mudou de lá para cá? Então, eu não tô com eles desde o começo, Sim. mas o pouco que eu conheço eles, porque querendo ou não, eles aqui se conhecem há muito mais tempo, Uhum, mas eu vejo esse crescimento deles a partir da época que eu comecei a lutar na CFW, cara, assim, é como se eu tivesse com eles desde o começo. É como se eu uhum, tivesse com eles e é a mesma emoção. É o que a gente sempre fala. A gente compartilha, como nós somos uma equipe muito unida, então uhum, é assim, tipo, é alegria, é uma simples alegria de algum deles já é alegria pra gente, sabe? E ver esse crescimento deles, pra mim é sensacional. É sensacional, porque parece que eu tô ali desde o comecinho, desde o primeiro dia com eles, que compartilhando tudo isso, vendo eles trilhando, né? Eles trilhando esse caminho tão legal. uhum. E como é que você parou na CFW? Você já conhecia a luta livre antes? Como é que foi isso? Você um dia. Por onde veio esse caminho da luta livre para você? Então, assim, eu conheci em 2008, quando Uhum, passou a primeira vez a WWE no SBT. Na uhum, época, eu não tinha muito como procurar, né, porque eu mesmo só conhecia, tipo, eu conhecia a WWE e só sabia que tinha a WWE. E eu uhum, tempo sem assistir, eu fiquei acho que uns 5 anos mais ou menos, tanto que quando eu voltei em 2013, se eu não me engano, eu uhum, fiquei sabendo que a WWE tinha vindo no Brasil um ano antes e fiquei tipo super, eu fiquei muito triste, fiquei muito triste. uhum, Desde então, aí eu fazia faculdade na época, eu fazia educação física, e o tema do meu TCC foi sobre luta livre. Eu vi que não tinha ninguém, não tinha muita gente que falava do assunto, e era um assunto que eu gostava muito. Foi um pouco difícil pesquisar, aí quando eu
comecei a pesquisar sobre algo dentro do Brasil, foi quando eu descobri a Gigantes do Ringue, eu descobri principalmente a BWF e a Brawley na época. Tanto que a BWF mandou um e-mail para mim em 2014, em maio de 2014, na semana do meu aniversário, sobre um show em Votorantim, que eu morava em Sorocaba. Aí, quando eu fui nesse primeiro show, eu já me apaixonei mais ainda. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Eu gostaria muito de ser lutadora, e eu queria isso, e começou a ficar aquilo na cabeça. E eu assisti eles, eu fui no Anime Friends de 2014, que foi e muito mais o pessoal da BWF, e eu fui acompanhando mais eles fizeram alguns shows lá, e em 2015 eu conheci o Zanza e a Mari, que hoje é o Julieta e a Maria Medusa, né, eu conheci eles, e o Zanza, ele queria voltar com uma antiga equipe dele, lá em Sorocaba, que era de backyard. A gente veio, meu primeiro dia tinha o Mike Blade, né, tinha alguns amigos dele também, e a gente começou a treinar. Aí, em 2000, e como nessa passagem na BWF, o Zanza já conhecia o esporte, então surgiu um evento que era o Power, no ano de 2016, surgiu o Power of Judgment, se eu não me engano é o 4, e montou a gente fez um crossover da FWA na época com a CFW. E desde então, eu tô com a CFW. Assim, eu lutava antes pela FWA, eu era campeã deles, eu vim aqui mais representando eles, e pouco tempo depois, em 2018, se eu não me engano, quando o Zanza fechou a equipe, né, aí eu passei a ficar com a CFW. Entendi. Você já lutou dentro de um ringue e você já lutou em tatame. Em tatame e em grama. Em grama. E no meio da Paulista. No meio sobre um protesto ainda. De protesto. Para completar o bonde da loucura. Qual é qual é a diferença essencial entre um ringue e tá fora dele, ou para você a coisa já é mais adaptável? Olha, o modo de lutar que eu falo, né? Porque, tipo, olhando, claro que vai ter diferença, mas assim, para quem tá ali dentro e vai performar, como que é isso? É que assim, igual, na época da FWA, a gente se apresentava num parque. Então era assim, tipo, era o chão. Era grama, assim, sabe, esses parques assim, que a gente era tipo Ibirapuera. Então, assim, era grama. A gente se jogava ali, né? E depois veio o tatame, veio algo, querendo ou não, era mais confortável. Mas, né, era diferente. Agora, cara, num ringue, ainda que o ringue da CFW, ele é grande, sabe? Parece que quando eu sou baixinha, eu tenho 1,55 m, então, tipo, quando eu tô lá dentro, parece que o lugar é... Meu Deus, eu olho assim, eu falo, gente, eu não vou conseguir chegar do outro lado nem dando 2 rolamentos. É muito grande. Aí o físico compensa para ir mais rápido. Compensa. Então, tipo assim, tem sim as suas diferenças. A gente que acostuma muito o corpo com isso, às vezes, né, até sente pouco, mas tem muita diferença, muito. Parece que até o ringue até parece bem mais confortável, sabe? Bem mais confortável de cair. Entendi. Aqui, ó, a Domina falou, um dos couros mais resistentes da luta livre nacional.
É Tem que uma ela fala, galera. uma coisa que ela fala sempre pra mim é que assim, cara, você e a Mari são minhas inspirações, porque enquanto eu tava lá, às vezes no meu começo, lá morrendo, vocês estavam caindo na grama. E eu, tipo, fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Pois é. Aí a Tatá LGC botou assim: ela vive comendo, não entrega a nossa Magali. Catmania Network, abraços aos irmãos, grande abraço. Aí pro A Angel pessoal, também é lá da galera da Catmania, tem lá as entrevistas lá. o nosso currículo é assim, lutadora, barra jornalista, barra tudo. Tem uma galera. Aí vem o Death Rider, perguntou: Ah, como você consegue aguentar ele do seu lado? Que bonito. O é, Hauser, Hauser botou o orgulho da divisão feminina na luta livre, ai, né? meu A galera tá, tá Ó, não estranho, parecendo aqui. não estranho, o Defraud tá aí, mas ele tá, ó, aqui do meu lado aqui jogando videogame. Olha aqui, ó. Pandora, Pandora Blake, GWF, saludos desde Panamá. Ela é acho que se eu não me engano, GW, do Isso. Panamá, e eu acompanho muito ela. Eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito é de acompanhar o pessoal que é muito daqui por perto da América Latina. Acompanho de fora, Sim. assim, isso eu não nego. Mas eu gosto muito, eu conheci muita gente, assim, através principalmente de rede social. Eu conheci muita gente por aqui, assim, igual eu conheci essa equipe do Panamá através dela. Ah, que legal. Poxa, por favor, entre em contato com a gente pra gente conversar, que eu quero conversar com gente de todo mundo. Eu não tenho essa, não. Eu quero conversar com todo mundo. Esse é o objetivo. E eu tive no Panamá. Panamá é um lugar muito bacana, muito bacana. Eu tive há uns 3 anos atrás, boas lembranças. É um lugarzinho que tá na lista de visitar algum dia. Por favor, GWE, entre em contato com nós, por favor. Scott Owen, abraço para a galera do Ai, WrestleManiacos. Muito obrigado pelo espaço cedido para a CFW. Por favor, quer conversar com a gente? Só entre em contato, a gente se organiza. Vai ser o maior prazer conversar com o Scott. abração pro Scott. Vamos lá. Como você criou uma personagem dentro da luta livre e que é muito interessante, a Guerreira do Sol e da Terra. No meio de um período que a gente vive, né? Como a gente estava conversando algumas semanas, já conversei com mais de uma pessoa, mas todo mundo fala que é a época dos cabeludos e barbudos, a época de todo mundo se vestir de preto. Nada contra as pessoas se vestirem de preto, por favor, tá? Mas todo mundo querer ser dark gótico trevoso e ter um personagem diferenciado nesse aspecto. Qual a importância disso? De construir um personagem de, de, sabe, sair um pouco dessa curva de sou a menina má. Tudo bem que tem a coisa do bem, do mal, aquela coisa que atrai a gente, mas essa coisa da guerreira. Onde saiu isso e qual a importância e de te construir até hoje? Assim, uma coisa que eu sempre falo que é um dos maiores desafios para um lutador hoje em dia é criar um personagem. Para mim Uhum. não foi fácil. Para mim não foi fácil, principalmente porque eu queimava neurônios pensando em personagem. Eu Ah, queimava é? neurônios, era muito difícil. Uhum. E todo lutador tem uma inspiração. Todo Uhum. lutador quer começar como alguém, principalmente fora do Brasil. Uhum. E conforme vai passando o tempo, às vezes vem gente que chega e dá certas dicas pra gente. E Uhum. isso chegou pra mim. Fazer uma guerreira, por exemplo, fazer uma guerreira, porque é um pessoal que é um tipo de personagem que eu gosto muito.
A gente vê Uhum. ó, uma bela referência pra gente é a Xena. Então, Uhum. eu queria, assim, quando eu passei um tempo fora devido a uma lesão que eu tive no joelho, Uhum. e isso me levou a pensar muito nisso, eu queria muito. E conforme eu e a Tabata, que é que tá Uhum. nos comentários, eu e ela a gente escrevia muitas histórias. E a gente escrevia muitas histórias envolvidas entre rainhas e guerreiras. E eu gostava, Aham. eu falava muito para ela que eu não conseguia, eu não me via no papel de rainha, que eu sempre me via assim, tipo, batalhando, pegando, levantando a espada, gritando, toda orgulhosa. E conforme foi passando o tempo, foi chegando algumas dicas, eu fui conversando com amigos meus, e eles começaram a mostrar para mim a cultura brasileira é muito rica e que faltava muito isso. Faltava Uhum. alguém ver essas culturas e falar, poxa, eu vou tirar um personagem disso, entendeu? Vou Uhum. tirar um personagem disso. Então, assim, igual, uma coisa que o pessoal vê muito na minha rede social é que eu carrego o nome Camiaba. E em Uhum. Camiaba, quando eu fui ler sobre isso, eu falei, caramba, gente, que legal, que legal. É muito legal, porque as Icamiabas, elas eram uma tribo de guerreiras Uhum. descobertas por espanhóis. Posso estar errada. A Uhum. Dona também me mandou muita coisa sobre elas. É, Uhum. elas eram guerreiras que foram descobertas por uma tribo de guerreiras que foram descobertas por espanhóis que, Uhum. tipo, expulsaram eles. Tipo, é só Uhum. elas. Pra quem sabe, ó, uma coisa que ajuda muito a saber quem são elas, eram elas que faziam aquela pedrinha em forma de sapo muiraquitã, que elas se reuniam com a tribo dos homens, né? A tribo dos homens para é, poder ter a relação deles para nascer, né? Para continuar a linhagem tanto delas, né? Tanto das guerreiras quanto deles. E para esse guerreiro, elas buscavam no final, no fim do lago, elas buscavam uma pedrinha verde, brilhante, que era o Muiractã. Aí Uhum. eu olhei isso, eu falei, caramba, isso é muito, muito legal. E um Uhum. fato legal delas é que, assim, tipo, elas tiravam, para serem melhores guerreiras, elas tiravam o seio direito. Só que, assim, Uhum. eu olho assim, eu falo, caramba, é uma coisa super interessante, é uma coisa rica, né? E querendo ou não, é o deus Tupã, que é o deus do sol. Então eu carrego muito Uhum. isso, eu carrego muito. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, quando você falou da importância de ser isso, é poder já levar a cultura nossa. Isso já vê, tipo, igual, eu carrego a encaminhaba no nome. Aí a pessoa já fica, mas o que será essa encaminhaba? Aí quando a pessoa pesquisa, já tem uma história super interessante. Quando você vê, você já está estudando mais sobre culturas. Então, eu acho que às vezes é o que falta. A gente Uhum. mesmo já até lá na Catmania teve uma vez que o pessoal fez uma live falando sobre isso. Que às vezes Uhum. falta muito do lutador. A gente pega muito referências de fora, mas esquece que no Brasil tem uma cultura muito rica e que dá para tirar vários e vários personagens. Verdade, cara, é muito legal isso. Até anotei aqui que eu vou pesquisar. Que eu também gosto de buscar essas coisas, de saber como que é. E puxando isso, você vê hoje que existe. Essa é uma pergunta que eu tenho, repito, que eu tenho me feito e tenho feito para outros. Existe hoje um estilo de luta livre, um estilo de performance brasileira, um estilo que não seja é, todo chupinhado lá dos Estados Unidos, ou do México, ou do Japão, ou da Europa, mas algo que você olha e fala assim, tem identidade daqui, tem um corpo daqui, você consegue se olhar como brasileiro dentro dessa arte, do entretenimento, da luta? Eu acho que assim, o Telecat ele nunca se perdeu no Brasil. Hum. Esse é o estilo brasileiro. Tem gente que gosta do nome, tem gente que não gosta, mas assim, é o, é o Brasil.
O Brasil é o telecat. Então, assim, Uhum. no Japão é o puroreso, Uhum. nos Estados Unidos é o pro wrestling, Uhum. no México é a luta livre, entendeu? Então, mas assim, o Brasil nunca perde a sua essência. Uma coisa é que o telecat ele foi adaptado. A gente pega, a gente tem as referências de fora, a gente a gente tem um pouco disso, mas uma coisa que a gente não perde é isso. E é uma coisa que eu sempre falo que no canal no canal da CFW, na nossa Uhum. capa, tá escrito Os Filhos do Telecat. E eu sempre Uhum. falo que me orgulho muito de carregar esse nome, Uhum. porque o que faz o nosso estilo ser único assim também é porque é um modo um pouco, é que o Brasil assim, tipo, querendo ou não, o telecat, por mais que ele seja adaptado, mas o nosso jeito é um pouco mais bruto, Uhum. sabe? Aqueles mais porrada, que a gente, né, tá lá, tá lutando mesmo, entendeu? Então, assim, é isso que eu acho muito legal, entendeu? É isso que eu acho bem legal. Querendo ou não, é, é, é uma coisa que a gente não vai tirar nosso. Muita gente já pega essa referência, sabe? Nossos pais mesmo, se a gente chega e fala hoje, vamos supor, quem tem, né? Quem o pai acompanhou lá, Astros do Ringue, Gigantes do Ringue, lá atrás, lá, não vai falar, tipo, se chegar e falar pro wrestling, eles não vão saber. Muitos vão Uhum. saber, vão conhecer como telecat, entendeu? Uhum. Sim, eu acho que essa nossa essência a gente nunca vai perder. Esse nome, esse status nosso. E por que você acha que ainda tem esse preconceito tão grande com essa nomenclatura? Porque era até engraçado, assim, parênteses, quando o César Bononi estava no NXT, ele durante um tempo ele usou uma sunga que vinha escrito Telecat. E muita gente, até nas nossas redes, do Maníacos, conversando, as pessoas chiavam, porque tipo, pô, tá Telecat? E não sei o quê, porque é isso, não sei o quê. Ah, esse nome é Ted Boy Marina, é lá do meu avô, do meu tataravô, sei lá. Por que acha que, ao seu ver, por que acha que ainda tem esse preconceito com o nome e as pessoas querem que fale pro wrestling? Querem Eu que acho, fale eu, progresso, sabe? eu acho que posso estar errada, mas eu acho que é questão de criação. Hoje em dia, Uhum. hoje em dia, como que eu posso dizer, é um produto um tanto diferente do que era antes. Esses dias Uhum. mesmo eu estava assistindo, é, eu acho que era o Mister Argentina contra o Aquiles, numa luta que Uhum. eles tinham que ficar amarrados um com o outro. Gente, eu Uhum. assisti aquilo, não é diferente do que a gente assiste hoje. Não é. Uhum. Muita gente tem esse preconceito também, porque às vezes é o conhecido drap tesoura, balão drap tesoura, Uhum. entendeu? Uhum. Que a gente vê muita coisa aí, tipo, vê aí vê mais do que tesoura, vê mais do que um drap, vê mais que um balão, né? Tem muita coisa. Só que eles acham que é só isso, mas não é. Quem assiste as lutas antigas, eu assisti mesmo a luta da Bia Perversa contra o Black Star, entendeu? Uhum. Você vê que é uma coisa que não é diferente. Não é Uhum. diferente. Então, às vezes, é aquele negócio. Às vezes chega alguém e fala, conhece o Telecat? Ah, o Telecat é o famoso balão drap tesoura. Não é, não é. Eu acho que é questão da falta de informação, entendeu? Às vezes se alguém, eu mesmo, hoje em dia, como eu tô passando muito essa quarentena nesses estudos, então eu mesmo, eu também tenho aprendido muita coisa mesmo, vendo muita coisa diferente que nessa luta mesmo do Mister Argentina contra o Aquiles, gente, eu vi golpes ali que eu falei, caramba, voltando no ringue, acho que eu vou querer treinar isso. É muito assim. Então, eu acho que é muito a falta de informação. E também, querendo ou não, é a falta do interesse de pesquisar. Sim. E eu tô vendo aqui, ó, o House, meu Deus, vários treinos e lutas com Black Star. A Tata botou
Pelo amor dos deuses do PW, vamos fazer outro crossover e debater esse tema. Qual o tema? A gente já falou um monte. Como é que é? Descreva, né? Detalhe aí qual o tema. Quem sabe a gente não conversa. Agora, o Death Rider já perguntou, Eu mas tô eu vou. vendo que ele tá eufórico aqui, Tá à né? vontade, eu tô eufórica, calma, calma, querido, calma, querido. Já vou entrar, né? A gente vai ficar, a gente vai continuar a conversa. E se passar de 1 hora, eu desligo e ligo de novo. Calma, gente. Tranquilo, vai dar tempo. A internet está aí para isso. Vamos lá. E aí o Death Rider já entrou nessa questão. Como é hoje lutar como uma garota? Como é Cara, lutar como uma garota? Porque a gente sempre fala assim, qual é a dificuldade de ser mulher? Qual é a dificuldade? Hoje eu vejo no Brasil já tendo grupos de meninas que lutam. Tudo bem que a boa parte, infelizmente, elas estão fisicamente separadas de alguma forma, mas hoje a internet aproxima muito, consegue interagir, consegue de vez em quando uma ir lutar com a outra, consegue se juntar, como por exemplo, Juntos Somos Fortes, que a gente já vai falar. Como é lutar como uma garota nesse Brasil? não vou falar que é fácil, porque não é. Porque não é. Ainda existe muito essa questão do preconceito, porque tem muita gente que ainda olha pra gente e fala, tipo, ai, eu não luto com mulher. Então você faz luta livre mesmo, de verdade? Você faz luta livre? Porque a gente conhece como que é a luta livre. A luta livre é o nosso entretenimento. Aí, infelizmente, igual na CFW, somos eu e a Vicky, né? Tem as outras meninas, né? Que, pelo Brasil tem a Valet, a Julie Brooks no Sul, tem a Domina, com a Safira, né? Com o pessoal no Rio, as meninas lá que eu conheço. E assim, uma coisa que eu gostei pra caramba na questão de eu lutar, querendo ou não lutar com os rapazes da CFW, é que aqui pelo menos eles me respeitam. Eles têm um respeito muito grande por mim e pela lutadora que vem, que querendo ou não a gente sempre está crescendo, né? Eu não vou dizer que cresceu, porque sempre está crescendo. Então assim, mas para a gente ganhar esse respeito não só dentro da equipe, mas sim fora, é muito difícil. Às vezes tem muita gente, ou às vezes até relatos, até querendo ou não na questão de trabalhar com, né, com a parte com a parte escrita, né, que querendo ou não né, as nossas páginas, nossos blogs aí, é muito difícil essa questão do respeito. É muito difícil, o pessoal não aceita. E até hoje, querendo ou não tem gente que aceite a mulher dentro da luta livre. Só que como a gente está ali lutando por algo que a gente gosta, então a gente procura realmente quem quer nos levar a sério, quem quer realmente segurar na nossa mão e dizer vamos. Toda vez é perguntado, vamos supor, pro Scott Owen, ele fala muito sobre essa questão de tipo, ela tá aqui lutando com a gente, então ela tá lutando por igual. E eu não tenho medo de lutar com eles. Eu não tenho. O que mais cresceu dentro de mim nessa questão com eles foi ainda muito mais respeito. Foi muito mais respeito. Então, esse medo da gente são esses tipos de atitudes que às vezes a gente continua, entendeu? E é o que a gente busca. Às vezes tem ali um amiguinho, um coleguinha nosso ali que acaba olhando e falando, eu não luto com mulher, achando que não é um desrespeito, entendeu? Porque querendo ou não entendeu? Então, assim, querendo... até me perdi, perdão. Não, vai embora. Mas enfim, às vezes até isso é um engate pra gente acabar continuando nisso, entendeu? Eu vejo muitos relatos, eu vejo muita gente
que passa por isso e, sabe, muitas vezes eu me sinto privilegiada de estar, tipo, vamos supor, fazendo parte de uma equipe que me respeita por quem eu sou, entendeu? Que me coloca para lutar de igual para igual com eles, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque não acontece a mesma coisa com as minhas colegas, com as minhas amigas que estão aí, entendeu? Então, assim, o que a gente realmente tem que continuar fazendo é dando a cara a tapa. Porque um dia a gente vai conseguir chegar e ter o respeito que a gente quer. Uhum. E se alguma garota te encontrasse agora, né, cheia de receios ao ver que ainda existe esse universo machista e preconceituoso de alguma outra forma, mas disse assim, mas mesmo assim eu quero entrar nesse universo. Qual o primeiro conselho que vem à sua mente a dar a uma menina dessa? Cara, entra de cabeça. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que, assim, nada começa fácil. Nada começa fácil. Todo mundo vai olhar torto, todo mundo vai achar vai se perguntar se você realmente está ali pela luta livre, se você vai realmente, tipo, até nas questões sobre escrever, se você realmente está ali para escrever sobre luta livre, se você entende alguma coisa, entendeu? Só que assim, as dúvidas, o preconceito sempre vai existir. Vai demorar muito pra gente poder tá nisso, mas o importante é você começar e saber pelo que você tá indo. Se você realmente está assim, você tem que passar para aonde você for, independente de onde você for, se existe esse preconceito, se não existe, você tem que seguir firme no seu objetivo. Porque um dia, a pessoa que te jogou pedra pelas costas, um dia ela vai estar te aplaudindo lá e falando, caramba, ela conseguiu, né? Em meio a tudo isso, ela conseguiu. E eu realmente, tipo, assim, eu ficaria orgulhosa demais de ver algo assim acontecendo. Com certeza. E aí, nesse meio ainda, nessa situação toda, como que é preparar a cabeça? Porque a gente falou do físico. O físico, claro, tem sua importância, mas e a cabeça para estar ali no ringue? Tá ali no embate, tá ali construindo algo, contando uma história. O físico e o psicológico tem um equilíbrio, a mente é mais importante. Como você vê isso? Ai, não. Eu acho que assim, é que dependendo da cabeça, de como você tá, muitas vezes a gente, ó, eu sou assim, eu sou aquele tipo de pessoa que antes eu era muito, muito, muito nervosa com tudo. Eu era muito nervosa, eu tinha muito medo do falhar, né? Eu tinha muito medo de fazer algo que às vezes não agradasse, né? E viria às vezes até algumas críticas chatas, né? Eu tinha muito isso na minha mente. E quando eu passei a perceber que eu tinha que ficar um pouco mais calma, sabe? Ficar de um jeito assim, tentar conciliar tudo, né? Pra gente não ter, não, eu perceber que eu conseguindo fazer essa conciliação de ficar um pouco mais calma, tanto no, né, como você falou, tanto com mais psicológico, e o físico junto, quando eu comecei a perceber que isso me ajudaria muito, aí ninguém me segurava, ninguém me segura, sabe? Um bom exemplo foi a luta de caixão, que foi a última que tivemos, no último Madhouse que tivemos. Assim, eu tava muito nervosa. Naquele dia eu lembro que eu ainda trabalhei naquele sábado, e eu trabalhava meio período, eu fiquei a manhã toda pensando nessa luta. E eu falava, meu Deus do céu, eu
preciso fazer tudo certo, eu preciso que dê tudo certo, tem que sair perfeito, tem que sair, tipo, tem que sair muito bom. Conforme foi passando o tempo, que eu cheguei na academia, a gente foi começar a preparar as coisas, eu comecei a me concentrar melhor. Eu comecei a respirar fundo, eu fui lá, me troquei, fiz minha pintura, fui repassando, né, fui repassando a luta, e fui fazendo, e eu fui me acalmando. Então, assim, é aquela coisa, acho que não adianta, é qualquer coisa. Não é exatamente na luta livre, mas acho que se você conseguir fazer só o parar, respirou fundo, já ajuda muito. Já ajuda muito, porque é difícil. É um pouco difícil pra gente estar indo lá e dando o nosso show, porque às vezes assim, a gente tá indo pra agradar, mas às vezes a gente está pensando tanto nessa parte do agradar que a gente esquece de pensar um pouco no que a gente pode, no se acalmar para isso, sabe? Uhum. E como que você vê hoje esse movimento que já vem de uns anos mais recentes para cá, das promoções de luta livre, dos grupos se unirem de uma certa forma? Por exemplo, Juntos Somos Fortes é um grande exemplo disso, né? Que vários grupos se juntaram. Você acha que esse movimento é importante? Acha que isso ainda é da boca para fora? Acha que é algo que é plantar agora para o futuro? Como que é isso? Então, é uma coisa que eu sempre carreguei desde o começo, tanto quando eu comecei a escrever sobre o Pro Wrestling, quanto a vivenciar, uma coisa que eu sempre olhei assim e dizia que faltava era essa união. Porque assim, não é exatamente assim, o que falta é o respeito. É o respeito de cada um com cada um. Porque querendo ou não, todos nós estamos todos nós, a gente está tudo nesse caminho por um objetivo, que é fazer a luta livre crescer novamente no Brasil, ela ser grande no Brasil. E se a gente tiver esse respeito pelo que a gente luta, pelo que a gente faz, a luta livre vai ser grande novamente. Não adianta, às vezes, vamos supor, a gente tá batalhando aqui e às vezes ter gente que caçou e da gente por estar fazendo essa batalha, por estar fazendo essa corrida, entendeu? Eu acho que tem que existir esse respeito. Não precisa, é como a gente fala, a gente não precisa um dar a mão pro outro e falar, caramba, cara, ó, vamos. Só esse respeito que todos têm pelo que a gente, pelo que a gente, pelo que a gente faz, já é um movimento muito grande. Eu acho muito legal esse compartilharmos, né? Por exemplo, você mesmo, você participou com a Catmania de uma redação, né? Eu acho Sim. isso. Então, eu acho essa aberturas de portas muito legal. Tanto no meio jornalístico, porque querendo ou não, a gente trabalha por um a gente trabalha por um propósito, as equipes de luta livre deveriam fazer o mesmo, entendeu? Se às vezes, vamos supor, não precisa nem, cara, não precisa fazer muito, sabe? Tipo, se tiver alguém que se tiver evento perto da sua casa, vá. Não é porque você faz parte de tal equipe que você não pode ir ver a outra. Entendeu? Tipo, eu acho isso, desculpa a palavra, mas eu acho isso ridículo. Porque querendo ou não, você tá ali pra ver luta livre. Você tá ali pra aprender. Você tá ali pra fazer, tipo, pode até fazer amigos. Mas às vezes às vezes né, querendo ou não, brigar com o outro porque foi ver a luta de outra equipe, é ridículo. E é isso que às vezes falta.
sim. Você falou da questão do respeito. O que falta para a luta livre brasileira no Brasil. Já fala luta livre brasileira no Brasil. Olha que loucura. Luta livre do Brasil é respeito e dinheiro? É só isso? Ou tem muito mais além do que isso? Caramba, essa é uma boa pergunta. Eu acho que assim, falta muita coisa. Se a gente for nomear, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Não, mas Mas eu assim, acho que aquelas que você olha assim, a primeira, a segunda que você olha assim, essas são urgentes e a gente precisa eu, resolver isso. eu acho que querendo ou não, é uma puxando a outra. Eu acho que o primeiro de tudo é o respeito, entendeu? O Uhum, primeiro de tudo é o respeito, porque como eu disse, querendo ou não, a gente está lutando pelo mesmo ideal, que é fazer a luta livre crescer, e, uhum, e também o reconhecimento, uhum, sabe? É o reconhecimento por tudo que a gente faz. uhum, O dinheiro, sim, falta, porque querendo ou não, às vezes, hoje em dia, querendo ou não, o dinheiro é aquele negócio, você não vive sem. Você pode, tipo, eu vejo, uma coisa que eu aprendi muito é que realmente, tipo, hoje em dia, você não consegue sobreviver sem o dinheiro, né? uhum. Então, falta, falta sim. Mas, assim, o dinheiro tá, para mim, em terceiro. Para mim, falta muito a questão do respeito e o reconhecimento. Sim. E falando em reconhecimento, como é isso nas redes sociais hoje, José? Como é essa relação? Tem uma relação boa com as pessoas? Como que é isso? Tem esse reconhecimento ou ainda tem ainda aquela pentelhada que fica enchendo? Pentelhada que fica enchendo nunca vai acabar, né? Nunca vai Uhum. faltar. Mas Mas é é a tipo, maioria? Mas é a não, maioria hoje em dia, o que eu vejo muito é realmente o pessoal que vem e parabeniza você pelo trabalho que você tem feito, sabe? Tem um ou outro ainda, tipo, vamos supor, a cada 5, 2 vem pentelhar e 3 reconhece o seu trabalho. E eu acho isso legal. Querendo ou não, isso a gente não pode evitar, né? Essa questão da pentelhagem. Mas, cara, todo o reconhecimento que tem. Não, até quando é, minha mãe, esses dias falou pra mim, um tempo atrás, falou assim: ai, o seu tio tava assistindo uma luta sua. Eu falei: caramba. como assim? Como assim? Aham. Entendeu? Então, assim, são esses pequenos detalhes, assim, que eu carrego muito, sendo muito importante para mim. Às vezes, tem gente que me conhece em pouco tempo e vem e fala, nossa, eu vi até gente que não conhece. Às vezes a pessoa começa a me seguir através de, tipo, que eu conheço amigos de amigos, olha para mim e fala, caramba, é tão legal isso, que você faz? Aí eu começo a falar, eu conto, falo das experiências, falo da equipe, às vezes a pessoa até começa a seguir a equipe, e isso é tão legal. Quer ver? Acho que foi em 2017. Uma moça de acho que Jacarepaguá. Eu fui num evento da BWF e eu tava andando pelo evento, ela Hum. me parou. Eu sigo você no Instagram, eu vejo você, menina do céu, tira uma foto comigo, eu gosto muito de você, que não sei o que. Eu falei, nossa, tipo, eu fico muito sem, eu fico muito sem reação. Eu fico muito sem Uhum. reação. Eu não sei, às vezes a gente para, assim, a gente não sabe como lidar com um reconhecimento assim. Ah, mas é muito legal. Depois você para e Uhum. fala, nossa, que bacana, né? Ter, ter, ter esse mimo, né? A Uhum. gente fala, ter esse mimo pra cima da gente. Bota pra conta, né? Pode Ó, falar, pô, alguém já viu, já tirou foto comigo.
É uma pergunta que agora veio na cabeça e normalmente é uma das primeiras. Tem alguém que você se inspira, assim, mulher ou homem, pra- dentro da luta livre? Então, aqui na luta livre nacional, uma pessoa que eu conheci e me inspirou um pouco, me inspirou numa parte disso foi a Bia Perverso. Cara, Uhum, a primeira coisa que eu assisti dela foi aquele Qual é o Seu Talento, quando eu comecei a pesquisar sobre a BWF, que eu vi que verdade. a Kirin ia pegando ela pelos cabelos e girando assim, eu falei, caramba, eu quero fazer isso um dia. Uhum, Sabe, eu vi ela, fui pesquisando sobre ela, vi que ela tinha passado pela GDR, vi que ela tinha passado, que ela tinha feito até uma luta na CZW. Eu olhei e falei, caramba, eu gostaria de um dia ser tipo assim, igual ela. uhum, E daqui do Brasil, e querendo ou não, ela é a nossa maior referência. Não, a gente não pode negar isso. Tivemos aí algumas outras, mas ela é a nossa maior referência. sim. Agora, se for pegar de fora, uma lutadora que eu passei a gostar muito desde que eu voltei a assistir foi a Lita. Uhum, Eu gostei muito do estilo dela, né? E a gente, como todo iniciante, fala, eu gostaria de ser como alguém, e eu queria ser como a Lita. Aí uhum, depois que a gente passa a perceber que, tipo, ela ser mais a inspiração do que a gente ser como ela, entendeu? Tipo, pegar uhum, tudo dela, fazer como, tipo, uma personagem igual, sabe? Então, uhum. assim, ela mesmo é alguém que de fora que me inspira. Legal. E aí a gente já vai caminhando para o fim dessa conversa, Ah, que é já muito rápida, falou. porque eu olhei o tempo já, tipo, eu olhei agora e falei, caraca, tá voando. Daqui a pouco o Instagram faz assim, ó, na Aí, nossa cara. eu acho legal fazer aí, pedir como a gente chama, como eu chamo ele, né, do tio Zuckerberg aí, pra ele aumentar o tempo aí, porque é muito legal ficar batendo papo, assim. Pois é, pois é. Isso aí agora depende dos donos. Zuckerberg deve estar vendo, porque ele olha nosso celular todo dia, toda hora. Então, por favor, 2 horas aí no Instagram para ajudar, tá bom? Por favor. É, primeiro, agradecer por essa conversa. Como já deixaram sugestão de temas, a gente já vai ter no nosso Mesa Quadrada logo, logo um, uma conversa sobre as mulheres dentro do ambiente da luta livre. Então, fiquem tranquilos, porque aí lá não tem limite de tempo, a gente pode fazer de 1, 2, 3 horas, é isso que quiser ouvir, ouve. Mas já agradecendo, porque a conversa é sempre boa, a gente gosta de ouvir pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos, com todos os pensamentos acerca da luta livre, porque uma coisa que sempre me traz muito à mente é que a luta livre é um megaverso. Então, todos os lados, nesse caso, precisam ser ouvidos e a gente já agradece aqui por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Deixa uma mensagem para o pessoal, né, para a gente finalizar e diz onde a gente acha a Angel Blake aí nas redes sociais. Também fala lá de você lá com o pessoal da Catmania, que eu já deixo um beijo e um abraço para todo mundo lá. Primeiramente, eu queria agradecer também pelo convite. Eu acho muito legal mesmo essa nossa união, né? Esse nosso respeito que está crescendo. E eu queria muito parabenizar vocês também por ter crescido muito. Acompanho vocês faz muito tempo, tanto que a gente fala até que a WrestleManiacos é uma das referências para a gente Uhum, ter começado a Catmania, que na verdade antes era a PW Maniacs. uhum, E também, assim, tipo, eu fico muito feliz com esse espaço que a gente tem tido para divulgar o nosso trabalho aqui dentro, sabe? Porque é, a gente trabalha, a gente trabalha dentro dos rings, mas às vezes o que falta é um pouco dessa divulgação nossa.
entendeu? Às vezes falta um pouco da luta livre nacional ser um pouco mais divulgada. Claro, não depende só dos blogs, né? Depende muito da gente. Então, assim, eu fico super feliz de ver o crescimento desde quando eu comecei para agora, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz e eu fico muito agradecida e eu sempre deixo claro, gente, podem me chamar para o que vocês quiserem, eu aceito, eu participo, entendeu? Eu tenho tempinho, agora tempo que a gente mais tem, Verdade. né? Então, e assim, meu Instagram, né, é o The Blake Empire, é só com um ezinho, né, no Blake Empire. Eu também tenho o Twitter, que é o mesmo, só que as primeiras iniciais são maiúsculas, o The Blake Empire, tipo, o T, o B e o E são maiúsculos. E na rede social tem a minha página, que é a Angel Wrestler. E se quiserem também me adicionar no Dai Michele, podem me adicionar. E beleza, maravilha. E também sigam CFW nas redes sociais, procurem lá no Facebook, no YouTube também. E vão lá, gente. Vamos lá que a gente já está... Tá quase lá, mas quem precisar dos links podem chamar que nós mandamos também, para quem não conhece o trabalho nosso. Vocês não vão se arrepender. É bem isso. Angel, brigadão pela conversa aqui, tá bom? Ai, obrigada eu, de mais uma vez. Por favor, agradecemos a conversa hoje com Angel Blake. E lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch, como WrestleManiacos. É só seguir lá e vai no nosso site www.wrestlemaniacos.com, melhor da luta livre nacional e internacional com vocês. Sexta-feira eu estou de volta aqui às 8 da noite para perguntas e respostas com vocês. Angel, beijo, um abraço a todo mundo. Um beijo, um abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, se você for ouvir no podcast. E fomos!